Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. Lauro Leal está nos ouvindo, ele que é diretor do Foro Eleitoral de Betim. O senhor nos ouve? Sim, estou ouvindo bem. Bom dia, doutor Lauro. Prazer falar com o senhor aqui no Café com Política. Bom dia. Falamos já um pouquinho dessas mudanças que o coronavírus tem exigido, principalmente em relação à eleição de 2020, a eleição deste ano. Uma das preocupações agora é em relação às convenções. A gente sabe que são eventos ou situações que envolvem muita gente, muitos partidos, muitos pré-candidatos. O que a gente pode fazer? Qual é a proposta para que a gente possa evitar a disseminação da doença no momento em que o isolamento social é tão exigido pelos órgãos de saúde? Bom dia a todos. Eu já tive a oportunidade de conversar com alguns dirigentes partidários e vou fazer isso de forma geral. É preciso que tenha a ciência de que tudo é muito diferente dos outros anos. É um ano atípico, uma eleição atípica. Então, para prevenir a saúde de todos, torna-se necessário o mínimo de concentração e um distanciamento que preserve a saúde de todos. Então, mesmo que seja presencial, uma parte que tem que ser, aí algumas providências presenciais, evidentemente, não totalmente. A assinatura da ata, por exemplo, eu aconselho que seja física, mas os demais atos podem ser por videoconferência e os partidos têm boa vontade para protagonizar todos esses atos de forma a preservar a saúde. Há como se fazer. Eu tenho orientado e vou conversar numa reunião presencial com eles, para que, olho no olho, nós somemos. Não para que oriente, não, é para que nós tomemos uma decisão melhor. E se eu puder ajudar como juiz eleitoral, já que eu não posso interferir, mas eu posso ter um diálogo franco para o bem-estar da nossa sociedade betinense. E eu pergunto para o senhor, juiz, se os partidos, por aquilo que o senhor já teve de conversas preliminares, né? O senhor disse que ainda vai conversar com mais dirigentes partidários, mas se os partidos estão conscientes disso, estão conscientes da importância de digitalizar o máximo possível os atos para que evite-se, como o senhor mesmo disse agora há pouco, esse contato físico. O senhor sentiu receptividade por parte das legendas? Veja, nas conversas preliminares, eu notei uma boa vontade total dos partidos. E, diga-se, os dirigentes partidários são os protagonistas principais, né, do pleito. Então, porque as convenções estão aí e é necessário uma providência eficaz para que nós nos precavemos e não pode haver prejuízo para uma convenção completa, eficiente, nos moldes do partido, porque cada partido tem sua forma de proceder. E, nesse procedimento, não pode haver cerceamento. A democracia é plena. Então, se for feito da forma que eu espero, e essa receptividade ela é muito clara para mim, eu creio que tudo será feito a contento. Há preocupação também com o dia da votação? O dia da votação é o dia, desculpe a má comparação, mas é o dia D. Nós temos uma percepção, não digo pessimista, mas muito preocupante no que tange aos 14 dias após essa eleição. Então, eu quero fazer um trabalho de conscientização à sociedade com todo o carinho, com todo o respeito que me merece, para que exercitem o direito do voto. Esse direito constitucional pleno da democracia, mas retornar para seus lares o mais breve possível,
para evitar uma possível contaminação. Isso é necessário um pronunciamento bem claro, bem respeitoso, bem direto e com grande alcance à sociedade betinense. Eu creio que vai surtir efeito. E quanto aos locais de votação, eu quero exortar a todos para que respeitem as faixas que serão colocadas para que haja o distanciamento necessário. É parte da precaução. Então, os locais de votação serão bem fiscalizados, evitando-se aglomerações e evitando-se a permanência de pessoas que já exerceram o direito do voto. Eu acho isso muito importante, num momento grave, preocupante, pelo qual estamos passando. A gente está conversando com o juiz Lauro Leal, ele é diretor do Foro Eleitoral de Betim, conversando com a gente sobre a questão da digitalização dos atos que envolvem a campanha eleitoral deste ano. O senhor falava que já tinha conversado, o juiz, com algumas legendas. Daquelas com quem o senhor conversou, quais já confirmaram que vão fazer as suas convenções de maneira digital? O senhor tem essa informação? Olha, não é prudente que eu decline aqui nome de algumas, porque eu só posso declinar quando eu tiver o contato com todos os representantes. Que pode parecer uma preferência, e não é da minha parte, em qualquer questão envolvendo a justiça, e de nenhum protecionismo ou acesso privilegiado. A hora que eu conversar com todos eles, aí eu poderei declinar publicamente cada qual que irá participar, irá congregar esforços para o bom êxito dessa empreitada. Em relação ainda às convenções, né, com esse pedido para que sejam feitas essas convenções de forma online, não de forma presencial, como é de costume, justamente por causa do coronavírus, o que a gente pode tentar explicar, Lauro, para esses representantes desses partidos? Como o senhor disse, ainda faltam alguns partidos, algumas legendas para que o senhor possa conversar. Mas na conversa, para tentar convencer essas pessoas, a gente pode esperar também que alguns representantes partidários possam tentar não aceitar esse aconselhamento ou essa decisão. O que, além de tentar convencê-las com todas essas orientações dos órgãos de saúde, mas a conversa do senhor está sendo baseada com essas pessoas em mais o quê? Olha, eu tenho um perfil conciliador e por onde passei, principalmente na área civil, eu tenho um contato direto com as pessoas, eu faço questão de ter um contato direto. Por isso que não houve ainda uma reunião formal, mas essa reunião formal vai ser breve, será ainda essa semana. Essa reunião formal, aí eu perguntarei a eles se preferem, porque ela será muito breve, se preferem que seja via online ou se será lá no Tribunal do Júri uma reunião rápida, observando todos os critérios. Mas eu terei um contato direto, porque eu reputo como de maior importância essa precaução quando da convenção, porque poderá realizar de uma forma muito serena, de muito correta, mas colocando em vulnerabilidade as pessoas que dela participam. Então é importante esse contato, mas de forma bem precavida, bem organizada. Mas eu teria esse contato direto com todos os convencionais, ou melhor, os dirigentes dos partidos. Nós costumamos dizer aqui, doutor Lauro, que a pandemia está nos ensinando a fazer algumas coisas de maneira muito diferente, né? Eu cito como exemplo o home office, que para as empresas era um tabu em muitos momentos e que a pandemia está obrigando que a gente adote determinadas medidas. Nós aqui somos um bom exemplo disso, pensando hoje que talvez 80%, 90% da nossa redação esteja trabalhando de casa e a gente esteja trabalhando online, encontrando novas formas de nos comunicarmos aqui para que o trabalho possa fluir.
a política, a partir dos relatos do senhor, daquilo inclusive que a gente tem conversado também com os deputados, os pré-candidatos a prefeitos que nos visitam aqui, a gente tem notado também esse movimento de uma diferenciação mesmo, de uma mudança no sentido da coisa. Aí eu pergunto para o senhor, na opinião de quem lida com as questões políticas, afinal de contas o senhor é diretor de um fórum eleitoral, essa pandemia vai ensinar o quê? Quando tudo isso passar e considerando que a gente vai ter aquele chamado novo normal. E pergunto mais, esse formato de convenção que o senhor está propondo, uma convenção online, ele pode ser, mesmo no período pós-pandemia, na opinião do senhor, aplicado? E para contextualizar essa minha pergunta para o senhor, digo, por exemplo, que quando a gente tem eleições estaduais, eleições nacionais, muitas vezes exige-se que haja um deslocamento por parte daquelas pessoas que vão participar das convenções, enfim, quando são convenções estaduais ou nacionais. A pandemia pode nos ensinar a fazer a coisa de maneira diferente e pode, talvez, até pelo meio online, simplificar processos que historicamente às vezes eram recheados de gastos, de burocracias, de dificuldades? Olha, nós aprendemos muito e vamos aprender muito mais com esta pandemia. É possível conviver com a pandemia e produzir-se muito. A exemplo disso é a justiça comum. A justiça, eu digo porque eu sou da justiça comum também, sou titular da segunda vara. E os processos estão andando, estão se desenvolvendo, os processos virtuais, porque os processos físicos ainda serão digitalizados. Agora, com relação aos atos políticos, eu me resguardo no direito de não comentar, porque a preferência do chefe político, do convencional, ela é própria de cada partido. Mas essa pandemia nos deu uma opção a mais que, a meu modesto sentir, funciona bem. Evita-se muitos deslocamentos, evita-se muito tumulto e fica bem mais formal. Mas, como eu digo, é preferência do partido. Mas a pandemia nos ensinou que existem opções e opções eficientes e eficazes. Doutor Lauro, nós temos relatos aqui de representantes partidários, inclusive de pessoas, de vereadores ou prefeitos que vão tentar reeleição, de pessoas que estão no partido, que se filiaram, mas que muitas vezes não têm uma condição financeira mesmo, muitas vezes nem para participar de algumas reuniões. Isso dita o momento que a gente vive e a realidade também que o país vive. Essas pessoas que estão no partido e que ganham a chance de compor essas legendas para tentarem uma situação nova, uma eleição nova, inclusive mudando aí ou trazendo, aproximando a população desses candidatos de fato. São representantes, às vezes, de bairros mais periféricos. E aí eu te pergunto, essa situação da pandemia que envolve tanto essas convenções, como pedido do senhor que sejam feitas convenções online, também reuniões agora que estão sendo feitas através da internet, exatamente para evitar esse contato mais direto. Ela traz algum tipo de prejuízo para esses partidos, para esses candidatos que estão mais acostumados ali a estarem no meio do povo, a terem esse contato mais próximo e que muitas vezes não tem uma relação tão próxima com a internet, por exemplo? Olha, quando nós falamos em interesse, e haja vista aqui, eu posso confidenciar aos senhores. Eu fiz 2 cursos até agora, por sinal, na área eleitoral. Eu completo 70 anos amanhã. Então, quando tem interesse, as pessoas potencializam os seus interesses e conseguem fazer de tudo. Quando o indivíduo quer ser candidato e ele tem condições para tal, tem vocação para tal, não será a parte da internet, ou seja, outro qualquer meio de comunicação, que irá cercear
a sua atuação na cooptação de eleitores. Se houver interesse, certamente não será esse o problema para o candidato, porque não serão coisas de vultosos gastos, é apenas providências e certamente se cercará de pessoas do seu relacionamento social e terão a boa vontade de auxiliá-lo nessa empreitada. Então, quando o interesse ele se sobrepõe, não há nenhum cerceamento, não há nenhuma dificuldade em se comunicar. Hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Ô, doutor Lauro, o senhor me desculpe, me parecia que o senhor tinha concluído o seu raciocínio, porque a gente tem um delay, um pequeno atraso aqui que a gente recebe a sua resposta por vídeo. Se o senhor quiser continuar o seu raciocínio, antes da gente fazer aqui as perguntas com as quais a gente sempre encerra o nosso quadro, o senhor fique à vontade, o senhor me perdoe por tê-lo interrompido. Eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer à comunidade política, porque aqueles com os quais eu já conversei, obtive uma receptividade muito boa. E eu espero que os eleitores também me presenteiem com essa receptividade para que, após o exercício do voto, se recolham às suas casas. Vamos evitar, vamos ter respeito, não medo, mas muito cuidado, porque essa pandemia é muito grave e nós não tivemos nesse século algo parecido. Apenas, lamentavelmente, no século passado com a espanhola. Mas a pandemia já está passando, mas temos que ter todo cuidado. E as eleições fluirão normalmente, se Deus quiser. Obrigado. Agora sim, doutor Lauro, nós vamos para o bate-pronto. São perguntas objetivas para o senhor, também com respostas objetivas para a gente encerrar a nossa entrevista, combinado? Pois não. Então, para começar, eleições no meio da pandemia. É um desafio, A urna eletrônica, nesse ponto, auxilia, diminui contato, auxilia. Mas a aglomeração é inevitável. Mas o empenho da Justiça Eleitoral é total. Sob a presidência do desembargador Alexandre de Carvalho, temos todo o apoio necessário. E vamos fazer acontecer tudo de forma responsável. Convenções digitais. As convenções digitais, evidentemente, que não podem ser impostas como digitais. As convenções, sim, mas a forma de fazê-lo não pode ser imposta. A Justiça Eleitoral não interfere no desempenho dos partidos. A Justiça Eleitoral está aqui para apoiar e orientar. Agora, pelo que eu senti, essas convenções serão digitais e, até por aconselhamento da própria Justiça, deverão ser apostas assinaturas no livro de ata, do próprio punho, que não prejudicará esse cuidado, essa precaução. E será um formalismo proveitoso para se evitar as assinaturas digitais que podem ter causar algumas dificuldades aos convencionais. Para encerrar, fake news. Fake news são procedimentos e, lamentavelmente, eles extrapolaram, e isso nós vimos até nos Estados Unidos, com grande dificuldade de rechaçá-los. E acontecerão aqui também. Acontecerão. E nós não temos mecanismos ainda para evitá-los. Mas, na medida do possível e mantido todos os protocolos eleitorais, os prejudicados terão
mecanismos para lutar contra esses procedimentos desinformadores que, lamentavelmente, as plataformas eletrônicas transmitem sem controle. Mas terá um mecanismo para coibir na medida do possível. Diretor do Foro Eleitoral de Betim, juiz Lauro Leal, foi o nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Obrigada, juiz, por falar com a gente. Tenha um bom dia, eu agradeço.